Olá, prezados, paz seja com todos vocês, como vocês estão? Estamos aqui trazendo mais um estudo bíblico baseado no capítulo 8 de Daniel. Hoje iremos analisar o que é verdade, o que é mentira em muitas interpretações de Daniel capítulo 8, tá? Vamos pegar alguns versos, analisar e mostrar o que as pessoas pensam sobre o verso, né? E como que muitos movimentos estão equivocados, né, nesses nessas interpretações, tá? Por isso que está aqui, verdade ou mentira. No estudo passado falamos sobre Daniel capítulo 8, de Daniel capítulo 8, nós analisamos Daniel capítulo 8, especificamente do verso 14, onde analisamos a doutrina das 2.300 tardes e manhãs. E vocês viram que é mentira que o período das 2.300 tardes e manhãs começa em 457 e termina em 1844. Você viu que é impossível que isso seja verdade. E, consequentemente, ao anularmos essa possibilidade, anulamos também a possibilidade de ser verdadeira a doutrina a doutrina do juízo investigativo, ok? Que diz que em 1844 Jesus entrou no lugar santo e purificou o lugar santo lá, né? Começou o juízo lá no céu e tal, e por aí vai. Se você não assistiu esse estudo, assista. Foi o último estudo que eu apresentei aqui. E hoje vamos analisar os outros versos, tá bom? Vamos analisar os outros versos e analisar o que muitos dizem. O chifre pequeno de Daniel capítulo 7 é o mesmo chifre pequeno de Daniel capítulo 8? Algumas pessoas acreditam que o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 é o mesmo chifre pequeno de Daniel capítulo 8. Ok, a gente já tem que começar por aqui. Vamos aqui mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês que não pode ser, né? É impossível que o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 seja o mesmo chifre pequeno de Daniel capítulo 8. Vamos aqui pegar Daniel capítulo 7, verso 24. Diz: E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis. Então vamos lá. Qual é o contexto aqui de Daniel capítulo 7? Eu tenho o quarto animal que representa o quarto império, né? Chamado assim, quarto império. Quarto domínio, que é Roma. Roma dos impérios, ok? Dos imperadores ali. E a Bíblia fala que iria surgir 10 reis, ou seja, que Roma, o domínio romano ia ser dividido por 10 reis. 10 reis iria dominar ali, né? Iria reinar nessas terras que até então pertenciam ao Império Romano, E quando isso se deu em 476 DC, 476 DC, e somente depois de 476 DC iria surgir esse chifre aqui, que vocês viram que no começo é pequeno, depois cresce, tá? Agora, isso falando de Daniel capítulo 7. Agora veja Daniel capítulo 8. E o bode engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram os 4 também insígnios para os 4 ventos do céu. O bode, nós temos aqui o bode, o que? A Grécia, tá? E logo após o domínio grego ali, com Alexandre o Grande, nós temos a divisão da Grécia em quatro reis, né? Com seus quatro reis ali. E aí, somente depois da divisão da Grécia, que surge um rei, aqui no verso 9, e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Veja bem, aí, o que acontece? Após a divisão da Grécia, surge um chifre pequeno, que a Bíblia fala que é um rei, um governador, e esse rei, ele cresce muito para a terra formosa. Quando? Em 168 a.C.
Você tá percebendo? Você percebeu aí a diferença? Um domina a Terra Formosa, no contexto aqui fala que o domínio desse rei seria um domínio maldoso, né, feroz, a partir de 168 antes de Cristo. E a outra ponta aparece após 476, que é após a divisão de Roma. Ou seja, são cerca de 508 anos de diferença. Deixa eu ver. 508 anos de diferença, isso mesmo. Da ponta pequena de Daniel capítulo 8 até a ponta pequena de Daniel capítulo 7, há uma diferença de 508 anos, né? Acontece uma aqui e somente 508 anos depois é que a outra vai acontecer lá na nossa era, né? Impossível de ser a mesma. Outro questionamento é: o chifre pequeno de Daniel 8 é Roma imperial? Algumas pessoas interpretam que o chifre pequeno de Daniel capítulo 8 é Roma imperial. Se você prestou atenção no que eu falei anteriormente, você vai perceber a impossibilidade. Mas vamos ver outros argumentos aqui que provam que não, que o chifre pequeno de Daniel capítulo 8 não é Roma imperial. Olha lá. O Império Romano, ele, segundo alguns historiadores, oficialmente ele começa a governar, né? O seu início se dá em 146, quando ele invadiu Corinto, a cidade de Corinto, e praticamente acabou ali com as terras ali que ainda estavam sob o domínio do Império Grego, tá? Alguém fala assim, mas vamos falar, não é 168? 168 é o tempo do fim do Império Grego, como diz lá no capítulo 8 de Daniel, que ali seria o fim do tempo do governo, né, o tempo do fim do tempo do governo grego. Deus deu um tempo determinado para aquele governo, e a partir de 168 ali, esse governo entra nos últimos anos, né, de vida ali, digamos. Esse império entra nos seus últimos anos de vida. Mas oficialmente mesmo, quando Roma aparece e surge como um império mesmo, é quando ela invade a cidade de Corinto ali. Tá? Aí já era. E o domínio sobre Jerusalém se deu em 63 AC. Veja bem, de acordo com a Bíblia, já esquecendo aqui de explicar. De acordo com a Bíblia, o chifre pequeno de Daniel, capítulo 8, aparece com força, né? Usa até o termo assim, cresceu muito, se tornou muito forte para a Terra Formosa em 168 antes de Cristo. O termo muito forte se refere ao que esse rei iria fazer em Jerusalém, tá? A perseguição, a maldade. Se você ler o contexto do capítulo 8, você percebe isso. O que seria crescer muito ou se tornar muito forte para a Terra Formosa. Em 168 ali. No tempo do fim do Império Grego. Já Roma domina Jerusalém em 63 a.C. Você está percebendo a diferença? Cresce para a Terra Formosa em 168 a.C. Cresce muito para lá. E o que acontece? O outro, que é no caso Roma, cresce para Jerusalém em 63. Só que aí tem uma diferença. A ponta de Daniel capítulo 8, ela persegue a religião judaica, ela impede o sacrifício contínuo ali, ela proíbe os serviços contínuos do santuário. Já Roma, se você verificar Roma, do ano 63 até o ano 70, que foi o ano que que o santuário foi destruído, Roma não impediu por um período os sacrifícios no santuário, tá? Não só os sacrifícios, como os serviços contínuos, tá? Vale lembrar, pessoal, que o que seria proibir o contínuo ou o diário é que tanto pela tarde como pela manhã, os sacerdotes tinham serviços que continuamente eles tinham que apresentar ali. Sacrifícios
sacrifício, né, pela tarde, pela manhã, como incensos que eles colocavam na tarde e na manhã ali no santuário. A Bíblia chama isso de contínuo, né? Serviço contínuo que os sacerdotes teriam que fazer. O rei mau do capítulo 8, ele impede esse serviço, o oferecimento desse serviço. Ele proíbe esses serviços, certo? E isso não aconteceu com Roma imperial. Roma destruiu o serviço. E você não pode confundir destruir com impedir. Por exemplo, se eu falar aqui, ó, eu proibi meu filho de usar este computador aqui. Se eu proibir meu filho de usar esse computador, subtende que há computador, que o computador está aqui, que existe computador, mas o uso dele está proibido. Roma, Roma, a partir do ano 70 ali, ela não proibiu os serviços, porque não tinha mais santuário, ela destruiu totalmente. É bem diferente, tá bom? Então não pode ser Roma imperial, por esse motivo. Outro motivo está aqui, ó. Daniel capítulo 8. Então o que acontece? É isso que você tem que entender aqui, ó. O carneiro representa o império medo-persa. O bode representa o império grego. E os chifres que estão nesses animais, na cabeça desses animais, eles representam os reis que governam o império, tá? Desse modo, é muito importante você partir da premissa de que os chifres estão no animal, na cabeça do animal, e que é impossível que tenha um chifre sozinho, tá? É importante que você entenda isso. No capítulo 8, fala sobre o bode, fala sobre 4 chifres, e em seguida fala sobre um outro chifre que está surgindo ali, aparecendo. Em outras palavras, é lógico que esse chifre que está aparecendo pertence ao bode, porque a gente está no contexto do domínio grego ainda. Claro que o texto está falando que é no tempo do fim, ou nos últimos anos do domínio grego, né? Nos últimos anos ali do domínio do Império Grego, mas ainda estamos dentro do domínio grego, falando de terras que pertenciam à Grécia, ok? É muito importante que você entenda isso. Por quê? Esse chifre que está aparecendo não pode ser império, porque cadê o corpo do animal? Cadê a cabeça do animal que iria representar um outro império surgindo aí? Chifre sozinho, sem corpo, sem animal, não pode representar um império, tá? Não, há um corpo, né, e há a cabeça carregando o chifre. Não tem como. Então isso mostra de forma bem clara aqui que não estamos falando de um império. Se fosse um império surgindo aí, com certeza Deus colocaria um outro animal surgindo, como em Daniel capítulo 7, ok? Há esse animal aí? Não há, então não é império, tá? O chifre pequeno de Daniel capítulo 8 não é um império, prezado. Outro ponto aqui, lançar o lugar do santuário por terra, se refere à destruição do santuário em 70 DC. Lançar o lugar do santuário por terra se refere à destruição do santuário em 70 DC. Alguns acreditam que lançar o lugar do santuário por terra se refere à destruição do santuário no ano 70 DC. De onde eles tiram isso? Tiram desse texto aqui, ó, Daniel capítulo 8. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então aqui, ó, o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Como o texto está falando aí, o lugar do seu santuário foi lançado por terra, eles interpretam como o santuário sendo destruído totalmente. Muito bem, a expressão lançar por terra pode significar descartar ou desprezar algo, alguma coisa, alguém. Por exemplo, no contexto desse capítulo aí é dito que lançou por terra as estrelas, se referindo à perseguição, né, aos sacerdotes, ao povo de Deus ali. Também é dito que lançou por terra a verdade, também mostrando que desprezou, descartou a verdade de alguma maneira. No contexto bíblico desse capítulo 8,
lançar por terra o lugar do santuário não pode ser interpretado como destruir totalmente o santuário. Porque, como eu já mostrei para vocês, depois das 2.300 tardes e manhãs, que 2.300 tardes e manhãs significa 150 dias, ok? Literais, não simbólicos, como alguns tentam colocar. Depois desse período, o santuário iria ser purificado e voltar aos serviços diários, né? O oferecimento de serviços contínuos pelos sacerdotes ali. Então é impossível que seja destruído totalmente o santuário, porque como o santuário ia ser destruído totalmente, depois de 1.150 dias iria ser reconstruído totalmente o santuário novamente. É impossível que isso seja uma verdade, tá? Ah, outra coisa, irmão Fábio, como é que faz a contagem das tardes e manhãs? As tardes e manhãs você conta assim, você conta quantas tardes e manhãs tem numa determinada quantidade de dias. Por exemplo, 7 dias. Se você for contar a quantidade de tardes e manhãs que há em 7 dias, em uma semana, você vai contar 7 tardes e 7 manhãs. Juntando as duas coisas, né, tardes e manhãs, ficará 14 tardes e manhãs. Em outras palavras, para você saber aí quantos dias são 2.300 tardes e manhãs, é só você dividir por 2, tá? 2.300 tardes e manhãs dividido por 2 dá 1.150. 1.150 dias. É impossível que o santuário tenha sido destruído. Depois de 1.150 dias, o santuário foi reconstruído novamente. É impossível. Dentro do contexto histórico, depois que o santuário foi destruído ali, no contexto de Babilônia, a próxima vez que ele foi destruído foi por Roma, tá? Então, assim, é impossível que esse texto aí, esse lançar o santuário por terra, tenha o significado de destruir o santuário. Não é, querido, não é. Lançar santuário por terra não se refere à destruição de Roma. O chifre pequeno de Daniel, capítulo 8, também é Roma papal. Algumas pessoas têm uma interpretação muito confusa sobre esse tema. Eles falam que o chifre pequeno é Roma papal, não, Roma imperial e depois Roma papal, as duas coisas ao mesmo tempo. Não, é impossível que isso seja as duas coisas, né? Mas, como vocês viram, eu provei aqui para vocês que é impossível que esse chifre pequeno aí seja Roma imperial. Lógico, provando que não é Roma imperial, consequentemente eu consigo provar que não é Roma papal, porque pensando na possibilidade de ser, se fosse, Roma papal seria a consequência da Roma imperial. Se eu consigo provar que a causa não existe, consequentemente eu provo que a consequência não existe. Não é Roma imperial, então consequentemente também não pode ser, impossível que seja Roma papal, tá? Impossível. Aí seria realmente extrapolar qualquer conceito de interpretação. Roma papal invadindo o templo, proibindo o sacrifício, Roma papal perseguindo os sacerdotes, isso aí não existe, tá? Não existe. Seria viajar muito da maionese. Pelo menos de acordo com o texto. De acordo com a imaginação de cada um, aí, né, a pessoa pode imaginar o que quiser, mas de acordo com o texto, essa interpretação fica impossível. Contínuo sacrifício significa intercessão de Jesus? Algumas pessoas interpretam o texto bíblico assim. Sacrifício contínuo quer dizer a intercessão, aponta para a intercessão de Cristo no santuário celestial. E a retirada do contínuo, né, do contínuo, no caso aí, se refere à apostasia. A apostasia da fé, ali na Idade Média, que afastou as pessoas de receberem os benefícios da intercessão de Jesus. Veja bem, eles interpretam que tirar o sacrifício, tirar o contínuo
aí no caso, seria a pessoa pregar a mentira, a pessoa pregar a apostasia e com isso afastar as pessoas de receberem, afastar as pessoas dos benefícios da intercessão de Jesus. Como eu já falei para vocês, não há no texto original a palavra sacrifício contínuo. Há a palavra tamid, né, que quer dizer contínuo. Contínuo se refere ao serviço prestado no templo pelo sacerdote, que era diariamente, continuamente, por isso que fala contínuo. Não só em termos de sacrifício, mas de intercessão. E o que acontece? De acordo com o texto bíblico de Daniel, esse rei que representa a ponta pequena, que cresce, esse rei iria impedir totalmente a prestação de serviço. E com isso iria impedir que o sacerdote intercedesse pelo povo ali, por meio do incenso que se colocava no altar, ok? Durante 2.300 tardes de manhã, o santuário ficou sem oferecer nenhum sacrifício, né? Apresentar nenhuma intercessão pelo povo ali. Tanto é verdade que no verso 13, alguém fala assim: até quando durará isso? Até quando a visão do contínuo continuará? Até quando a perseguição ao povo? Até quando a transgressão assoladora? Isso de acordo com o texto. Se você fosse basear nesse texto, você percebe que essa interpretação de que o contínuo se refere à intercessão de Jesus do céu é uma interpretação muito falsa, que não tem base no texto. Porque por mais que a apostasia ali da Idade Média tenha impedido, tenha dificultado as pessoas, né, tenha dificultado com que as pessoas se cheguem, né, aos benefícios, às bênçãos da intercessão de Jesus por pregar a mentira, por mais que aconteça isso, não se pode dizer que o santuário do céu ficou ausente, que Jesus não trabalhou, que Jesus não intercedeu por nós. Entende? Essa interpretação não tem base na fundamentação do texto. É uma que a gente fala assim, interpretação baseada na imaginação. A pessoa olha o texto e fala: eu acho que quer dizer isso. Mas essa interpretação não encontra nenhuma base no texto mesmo. Tá bom? Deus me livre. Já pensou se Jesus sai lá do santuário e deixa por algum momento ali de interceder, de comparecer por nós perante o Pai? Há um momento que a humanidade deixa de ter ali o grande sacerdote e Senhor Jesus ali. Deus me livre, o que seria de nós, né? O que seria de nós? A apostasia, a maldade, os erros do ser humano não tem essa capacidade de fazer com que o santuário do céu, digamos assim, o serviço de Cristo sejam impedidos de serem oferecidos. Interpretação falsa, mentira, tá, gente? Continuando. Isso aqui. Transgressão assoladora aponta para a apostasia da fé, iniciada na Idade Média. Cadê? Deixa eu pegar aqui o texto. Aqui. O texto diz assim, ó. Até quando, do verso Daniel capítulo 8, verso 13, diz: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? Essa palavra aqui, transgressão assoladora, muitos interpretam como sendo a apostasia generalizada, a mentira sendo pregada, né? Falsas doutrinas sendo pregadas, e todo mundo pecando, né? Todo mundo pecando perante Deus aí, através da mentira. Volto a dizer aqui, de forma bem assim superficial, mas tenho que falar. Transgressão assoladora aqui no contexto se refere ao contexto aí da Grécia, onde um rei mau, Antíoco Epifânio, entrou no templo, colocou uma estátua de Zeus ali dentro do templo sagrado que representava a habitação de Deus, mandou sacrificar porcos ali no templo sagrado e mais, proibiu o povo de guardar o sábado, proibiu o povo de fazer a circuncisão,
mandou e forçou os judeus a comerem porcos ali para transgredir o mandamento de Deus, e introduziu doutrinas pagãs no meio do povo de Deus e forçou o povo de Deus no contexto a obedecerem ali. E muitos obedeceram, cara, claro, ou por gostar da coisa ou por imposição, com medo de morrer. Isso que é a transgressão assoladora, nesse contexto aí, no contexto do fim do Império Grego. Você pegar esse texto e jogar para a Idade Média, só porque há uma associação, há alguma relação, é você forçar demais. Lembrando que não é porque os textos têm alguma relação com a realidade que significa que o texto está apontando para tal realidade, certo? Ah, mas o texto está aqui falando sobre uma época em que haveria grande pecado na humanidade. Sim, mas isso não quer dizer que esse texto está apontando para o contexto que você está pensando, porque em vários momentos da história o povo de Deus se apostatou. Por isso que é importante entender o contexto, tá? Jamais pegar texto fora do contexto. Então, acho que esse é o estudo, analisando aqui alguns versos, o que muitos pensam e por que esses pensamentos, por que essas interpretações são interpretações bem equivocadas, né? Como vocês viram, a maioria dessas interpretações são interpretações que você não consegue encontrar no texto. No texto você não consegue encontrar a base para aquilo que eles estão afirmando. É tipo uma imaginação. A pessoa olha lá e transgressão assoladora. Ah, estava falando sobre Roma papal transgredindo na Idade Média ali. E o contexto, gente? Ah, é aqui. Deitar por terra o lugar do santuário. Ah, só pode estar falando sobre a destruição do santuário. Como assim destruição do santuário, meu camarada? Se no próprio contexto fala que depois do 2300 de manhã o santuário iria voltar, ia ser purificado e voltar a oferecer o serviço que até então estava sendo proibido. Certo? Eu espero que tenha ficado claro esse estudo, Daniel capítulo 8, e até o próximo estudo, tá bom? Deus abençoe.